Veremos então, pessoal, agora como é complicado trabalhar com essa ideia de justiça. Já viu as pessoas falando, eu quero justiça, aquela pessoa tem que ser punida com tantos anos, o STF errou, como que solta um cara desse, como que dá uma pena dessa, como que não pune aquele político que cometeu aquele crime, porque o Ministério Público não atua? Tudo isso são reclames de justiça. Você quer uma distribuição igual de vantagens, mas também de desvantagens das sanções. Só que se a coisa fica relegada a uma ideia de justiça, está relegada à política. Olha aqui, pessoal, o que o pacote anticrime trouxe para o CPP, tentando controlar esses critérios de justiça para se trabalhar com o direito penal. 2019, pacote anticrime. Ele está dizendo aqui, ó, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Você concorda que você falar que é justo que aquele sujeito pague pelo crime daquela forma, não é justo que pague daquela outra forma, aquele político tem que pagar porque o dinheiro é público e tem que ser assim assado, o regime é assim assado. Você concorda que se não houver um controle dessa fundamentação, essa ideia de justiça que aflora no sentimento humano, que é emotiva, serve para justificar qualquer decisão, qualquer forma de se governar uma comunidade, incluindo aí a aplicação do direito penal? Você concorda que estamos aqui remontando praticamente a era dos reis ao absolutismo, quando o rei fazia o que queria e dizia que estava justificado porque ele era um braço de Deus, um longa-manos de Deus. Então tudo estava justificado. Hoje em dia, para observar, você vê muita decisão aí judicial que invoca fundamentos que justifica qualquer decisão que for dada, porque são fundamentadas em alardes de justiça. E isso, como eu disse, é justificar uma decisão em política, porque qual é a melhor justiça que tem correta, pessoal? Nem os pensadores que trabalharam lá para a formação do modelo de sociedade que vivemos hoje estavam em acordo. E você viu aí as contradições que temos no nosso sistema penal e processual penal, que eu venho mostrando ao longo das aulas. E aí vem aqui em 2019, pessoal, o CPP tentando trazer para a parte processual uma forma de se controlar isso, controlar como que o judiciário aplica o direito penal quando ele quer trabalhar com justiça. Então o CPP aqui ele quer justamente afastar esses critérios que não dá para controlar. Então eu não posso fundamentar uma decisão com justificativa que eu posso usar em qualquer decisão. Eu posso simplesmente recortar de uma decisão que eu dei semana passada e colar em outra. Por quê? Se encaixa perfeitamente, é genérica. E aí vem também outras formas de limitação. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar motivo concreto, limitar sem indicação, reprodução, paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Agora preste atenção, esse texto aqui, que atualmente está inserido no CPP pelo pacote anticrime, veio do CPC. O CPC em 2015 que trouxe esse texto, os legisladores que bolaram o pacote anticrime pegaram todo o texto lá igualzinho e trouxeram para o CPP. Agora eu te falo uma coisa, quem trabalha lá na Seara Civil verificou que houve um término completo desses julgamentos que acontecem através de motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão? Não, pessoal. As coisas ainda continuam acontecendo. As fundamentações ainda continuam acontecendo de maneira equívoca, que não mais se adequa a essa nova previsão de controle das fundamentações. Então, isso aqui também não consegue resolver o problema. Se você contar que lá no processo penal vai haver a justiça, porque agora as decisões têm que ser fundamentadas dessa forma, afastando-se essas possibilidades aqui, você está muito enganado, pessoal. E aí o que vai acontecer? Essa situação aqui, ó. O véu da ignorância na posição original, na versão corrompida.
interrompida. Vai acontecer que algumas pessoas vão estar de venda, mas vão estar com o olhinho aqui, ó, conseguindo enxergar. Vão estar passando por cima dessas pessoas que estão de boa fé. Alguém vai estar ali faltando com essa ideia abstrata e fictícia, fantasiosa do John Rawls, porque isso aqui não vai funcionar. E você consegue trabalhar com esse tipo de ideia eventualmente, tá? Eventualmente, mas forçando a barra dentro de um direito civil, coisas de pequena relevância até lá no direito civil. Esse tipo de ideia aqui pode passar despercebido, mas no direito penal não passa, porque aqui está em jogo a liberdade da pessoa. É muito grave, pessoal, e tem país que aplica a pena de morte. Então você não consegue trabalhar com essas ideias que são muito lindas, mas são motivos de muita injustiça. Os regimes totalitaristas eram justificados no bem comum, na melhor justiça. E aí, pessoal, quantas coisas aberrantes não acontecem no nosso país e passam despercebidas aí, a população ainda não atenta, porque há uma nuvem de fumaça que é lançada em razão desses argumentos de justiça que são genéricos, se prestam a justificar qualquer decisão e vai trabalhar lá na sua emoção. São argumentos que eles vão na sua emoção, são argumentos emotivos, argumentos de justiça, os argumentos políticos. Eles são utilizados numa fase pré-legislativa. Busca-se o quê? A sua adesão. E você faz isso como se fosse um jurado do tribunal do júri, é por convicção íntima. Pretende te convencer. Para tanto, pode ser utilizado até técnicas sofistas para buscar a persuasão. Não quer nem te convencer através da razão, mas apenas na sua emoção. Se você aderir, já está bom. E aí não vai dar certo, pessoal. Por isso que Aristóteles, na sua obra Política, diz que você tem governos bons, que são a monarquia, a aristocracia e a democracia. Aqui é o governo de um só, aqui é o governo dos melhores e aqui é o governo do povo. Eu coloquei aqui o asterisco porque, na verdade, Aristóteles considerava democracia a mesma coisa que demagogia. E aqui ele colocava governo constitucional, mas eu estou adequando a nossa realidade. Para ele, essas três formas de governo eram as melhores, eram puras. Então, o governo de um só, dos melhores, ou do povo, atentando aqui para o asterisco, ele falava em governo constitucional. Mas ele dizia que essas três formas elas podem se corromper. Como que acontece isso? A monarquia vira tirania, a aristocracia vira oligarquia e a democracia vira demagogia. Então é isso que vai acontecer se você ligar a televisão, tomar nota de uma notícia que a mídia fala sobre direito e seguir ali junto com a massa, fazendo o mesmo barulho, o mesmo eco. E não olhar para a questão como um cientista do direito, um jurista que entende melhor as questões jurídicas sem se deixar levar pelo clamor popular. Quem age assim não pode ser um juiz, não pode ser um defensor, não pode ser um promotor de justiça, porque vai cometer muita injustiça, vai agir à luz das paixões populares, vai fazer política dentro da órbita do direito. E aí, pessoal, a gente precisa trabalhar essa questão do direito à justiça. Onde começa o direito? Aonde começa a justiça? Como que podemos então aplicar essa justiça? Porque a justiça está inerente ao ser humano. Se onde há sociedade há direito, onde há pessoa, há sentimento de justiça. Olha o exemplo das crianças. Qualquer criança expressa um sentimento de justiça quando você não distribui com igualdade algum bem que ela goste ou alguma punição, deixe ela em um castigo que ela acha que não mereça, ela vai reclamar. Então, como que se trabalha isso? E aí eu vou trazer aqui essa obra, Direito e Justiça, de Alf Royce, para poder fazer a transição com você ao estudo do direito positivo. Olha o que o Alf Royce disse na sua obra. A ideia de justiça parece ser uma ideia clara e simples, dotada de uma poderosa força motivadora. Em todas as partes parece haver uma compreensão instintiva das exigências de justiça. As crianças de tenra idade já apelam para a
justiça se uma delas recebe um pedaço de maçã maior que os pedaços das outras. Tem-se afirmado que mesmo os animais possuem o germe de um sentimento de justiça. O poder da justiça é grande. Poder grande. Poder, pessoal, significa fazer as coisas. Uma ideia não faz coisas, você precisa de um poder. Por isso que nós estudamos lá em Direito Constitucional os poderes do Estado, que é a forma do Estado executar os seus fins. Lutar por justiça fortalece e excita uma pessoa. Olha a emoção aqui. Todas as guerras têm sido travadas em nome da justiça. E o mesmo você pode dizer dos conflitos políticos entre as classes sociais. Por outro lado, o próprio fato da aplicabilidade quase onipresente do princípio de justiça desperta a suspeita de que algo não anda bem, como uma ideia que pode ser invocada em apoio de qualquer causa. Olha como está tudo ligado, pessoal. Eu mostrei para você aqui que em 2019 nós trouxemos para o nosso CPP um mecanismo processual que tenta controlar esse problema. Isso é um câncer, pessoal. Isso é um problema grave. Você que tem o poder, a caneta na mão, de fazer o que você quer e você tem ali para te dar guarida uma fala, um argumento que você pode colar ali e vai justificar qualquer coisa. Isso é muito grave, isso é antidemocrático, pessoal. Existe uma pensadora na Alemanha que é Ingeborg Maus. Ela diz o seguinte, que uma vez que o judiciário ele se coloca com onipresença na sociedade, decidindo tudo que diz respeito à sociedade civil, ele está se projetando como um pai para uma sociedade órfã, porque a sociedade não tem mais as famílias, que dentro das famílias as pessoas se conseguem pensar por si, com independência, vai pensar de acordo com o que o judiciário vai dizer que é a justiça, que é a verdade verdadeira, de acordo com um sistema de pensamento lindo, perfeito e acabado. Então o judiciário vai se projetar nessa esfera como se o pai fosse o novo pai de uma sociedade órfã. Então esse é um problema que você precisa entender, porque você quer entender o direito penal. O direito penal não é brincadeira. Então olha aqui, pessoal, o que a gente precisa trabalhar a partir de agora. Os casos concretos, as situações que vão ocorrer dentro do nosso sistema jurídico, afeto ao nosso direito penal, e que você precisa tomar um conhecimento, porque isso vai te trazer para a prática. Eu falei de uma situação abstrata, são ideias. E agora eu vou mostrar como que isso vai acontecer e você vai perceber essas nuances entre o direito e a justiça. E você vai parar para pensar e vai se colocar agora numa posição crítica, no sentido de que você não vai mais pensar como um órfão intelectual ou vai utilizar como mecanismo de pensamento o cérebro da massa. O que deu na mídia, o que a população está gritando, aquilo que você vai utilizar como mecanismo de pensamento, como pensamento. Você vai assumir um compromisso consigo de que você precisa entender a ciência do direito penal, entender todos os elementos da teoria analítica tripartite do crime, entender as casuísticas, como que isso se aplica, para que você seja um bom policial, seja um delegado de polícia que lavre um flagrante correto, seja um órgão ministerial que ofereça uma denúncia com justa causa e um magistrado que receba uma denúncia com justa causa, um defensor que saiba defender bem o seu cliente, um advogado também criminalista que saiba também defender o seu cliente e um cidadão que entenda os seus direitos, e esses direitos incluem a garantia que o direito penal nos traz. Existe aqui, pessoal, o processo penal e o direito penal. O processo penal é entendido como direito de garantia, as garantias processuais. Aí você lê o artigo 5º, 54 e 55. Aí você tem devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Aí você fala, bom, lá no processo eu resolvo, porque lá são as minhas garantias. Pessoal, se você já entrou num processo, seja como advogado, defendendo alguém, ou como acusado, não importa, já foi lá para o processo, já tem processo penal,
já está complicado, pessoal, porque nós sabemos como o processo penal começa, mas você não sabe como termina. Então, lembra lá do caso, irmãos Naves foram condenados por homicídio ultra qualificado. 20 anos depois, a vítima, que deveria estar morta, apareceu viva. E os irmãos Naves foram condenados, perderam a sua vida. Um deles faleceu no próprio presídio. A vida desses irmãos foi por água abaixo. E outros casos existem por aí, pessoal. Então você tem que enxergar a garantia no direito penal. Nós precisamos entender a relação jurídica penal como uma forma de garantia, de duplo gume, não só para que inocentes não sejam presos, seus irmãos, você e sua família, não é por isso. É uma questão de duplo gume. Você tem inocentes de um lado, que precisam dessa garantia, e também inocentes desse lado, que é a população, o povo, que é o elemento do Estado, que querem também a justiça. Querem que a justiça seja distribuída de forma igual. Então, quem é culpado tem que ser penalizado. Então, o direito penal é uma garantia. Se você não trabalha bem com o direito penal, tudo vira crime, vira uma promiscuidade penal. Ninguém leva mais a sério o direito penal. Ao mesmo tempo que os inocentes também ficam em risco. Então, nós queremos ver o direito penal como uma garantia de que inocentes não sejam penalizados e também que os culpados paguem, porque nós precisamos que os bens jurídicos sejam protegidos, não é isso? A sociedade não tem que se perpetuar, prosseguir, continuar. Então, nós queremos a justiça, que é a distribuição igual dos benefícios e também das desvantagens das sanções. Se você então entende que a garantia está aqui no processo penal, você já está começando mal, porque se já tem processo, a coisa já foi mal, já está mal. Uma denúncia foi oferecida indevidamente, se não teve o crime lá, por que a denúncia foi oferecida? O juiz ainda recebeu, disse que tem justa causa, então tudo já foi mal. Então, lá no direito penal, tem garantias para identificação da formação de uma relação jurídica penal. E é isso que você estuda no curso de Direito Penal, sobretudo na parte geral, que é o momento mais importante do curso de Direito Penal. Você entendendo bem Direito Penal, a parte especial você vai tirar de letra. Então vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua vendo esse problema entre o direito e justiça na prática.